Os irmãos que têm a sua palavra de Deus puderem estar abrindo no Salmo 65. Glória a Deus. Aleluia. As crianças, né, vai sair devagarzinho. Glória a Deus. Todos os irmãos acharam? Salmo 65. Vamos ver o versículo 4 e o versículo 11. Mas depois nós vamos meditar um pouquinho no Salmo, até o versículo 13, amém? Todos os irmãos acharam? Salmo 65. Salmo 65, versículo 4 diz assim: Bem-aventurado aquele a quem tu escolhe e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Aí o versículo 11, que diz assim: Tu coroas o ano da tua bondade e as tuas veredas destilam gordura. Alguma Bíblia dos irmãos está escrito assim: destilam fartura? Oi? Fartura. Então lê o versículo 11, irmão. Coroas o ano da tua bondade e das tuas pegadas destilam fartura. Amém? Glória a Deus. Quem quer estar enquadrado neste versículo aí? Diga glória a Deus. Você quer estar enquadrado neste versículo que o Senhor vai nos coroar? Como já foi falado aqui, Ele vai nos coroar de bondade. Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é amoroso. E uma coisa que Ele quer que eu e você possamos ser abençoados. Ele quer que nós sejamos abençoados, porque Ele veio para nos abençoar. Mas aqui nós vamos ver nesta noite, para que a fartura, para que as bênçãos de Deus possam estar vindo sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que se enquadram na palavra de Deus, possam ser sempre abençoados por Deus. E no versículo 4 que diz, está dizendo assim: bem-aventurado. Bem-aventurados são felizes. Quem é feliz aí, diga glória a Deus. Você é feliz? Se você é feliz, você pode dizer glória a Deus, amém? Mesmo na luta, mesmo na dificuldade, mesmo nos problemas, sim, nós somos felizes porque nós temos o Senhor, que se nós sabemos que no momento de luta, o Senhor vai estar conosco. No momento de enfermidade, nós podemos orar e Ele pode nos atender. No momento de, às vezes, adversidade, a Bíblia está dizendo que nós vamos orar e Ele vai nos atender. Então, nós vamos ver aqui o que o salmista Davi, se nós olharmos na Bíblia, Davi escreveu muitos salmos. E se nós olharmos também, nós vamos ver, os irmãos que têm um conhecimento, que Davi, ele queria construir o templo, mas ele não teve condições, Deus não permitiu que ele construísse o templo. Por quê? Porque ele existia muito sangue, ou seja, ele batalhava muito, derramava muito sangue. Mas uma coisa ele tinha no seu íntimo, uma coisa ele tinha no seu coração. Davi, ele era aquele que gostava de adorar ao Senhor. Ele gostava, ele tinha a vontade, ele tinha o prazer de adorar ao Senhor. Agora, nós vamos ver aqui nesta noite, do versículo 1 até o versículo 13, eu não vou assim discorrer todos os versículos, mas eu vou citar os versículos aqui, porque ele diz: a ti, ó Deus, espera o louvor em Sião. Ele está querendo dizer: ó Senhor, eu vou te adorar, eu vou te glorificar, eu vou te engrandecer, eu vou te glorificar. Ele está dizendo, irmãos, aqui que ele, em todo momento da sua vida, ele estaria adorando ao Senhor. Ele estaria adorando a Deus. Mas eu tenho que adorar o Senhor só na igreja? Só na igreja, Deus muito mais? Só na igreja, irmãos? Não. Ah, mas eu vou ficar
a Ele por aquilo que Ele realizou na sua vida, você tem que adorar a Ele porque Ele te salvou, você tem que adorar a Ele porque Ele supre tudo aquilo que você precisa, você tem que adorar ao Senhor porque Ele te criou, Ele te formou, e você tem que adorar ao Senhor porque Ele diz assim, o salmista: bem-aventurado são aqueles ao qual o Senhor escolheu. Você tem privilégio, meu irmão. Nós somos privilegiados. A nossa irmã acabou de ler um versículo que o Senhor nos atraiu. Ele nos chamou. Ou seja, Ele nos escolheu para quê? Para nós adorarmos ao Senhor. E Davi, ele tinha isso no seu coração. Ele está relatando para mim e para você, aqui no Salmo 65, ele estava querendo dizer: ó, espera, Senhor, porque eu vou te louvar continuamente, eu vou sempre estar te louvando, vou sempre estar te adorando. Mas aí o versículo diz assim: e a ti pagará o voto. Tem muita gente, muitas pessoas que às vezes têm um encontro com Jesus. Ó, se Jesus fizer isso na minha vida, Senhor, eu vou sempre te adorar, eu vou sempre te glorificar, Senhor, eu vou sempre estar na tua casa, eu vou sempre fazer a tua obra, eu vou sempre fazer o melhor para o Senhor. Mas às vezes você esquece desse voto que Ele fez. Mas você fez um voto de adorar ao Senhor. Continue adorando a Ele, continue glorificando esse Jesus, porque Ele é bom, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Mas quando nós olhamos aí no versículo 1, então o salmista Davi, ele convida a todo ser humano a adorar ao Senhor. Aí no versículo 2 ele diz assim: ó tu que ouves a oração, e a ti virá toda a carne, prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas iniquidades. Davi faz uma declaração que todos os homens, não é só eu e você, mas todos nós, todos os homens devem adorar ao Senhor. Mas por que nós devemos adorar ao Senhor? No versículo 2 e no versículo 3 vai falar por que nós temos que adorar ao Senhor. Por que será que nós temos que adorar ao Senhor? Em primeiro lugar, aqui nós vamos ver que nós devemos adorar ao Senhor porque Ele ouve as nossas orações. Então, quando Ele ouve a nossa oração, nós temos que adorar ao Senhor. Ele tem ouvido a tua oração? Amém? Ontem ele foi pregar. Foi ontem? Estou até perdido no tempo. Eu fui ontem pregar lá na cidade do Artim, na igreja presbiteriana, e a irmã do rapaz do bar ali, como chama, Márcio? Gerson? Gerson. Diz que fez uns exames lá, parece que não tem mais, já não tem mais os tumores, já não está relatado mais. Nós temos que continuar orando. Então, eu disse para a igreja de Ibirajara também tem horário, não só por ele, mas o presbítero Márcio tem colocado várias pessoas da cidade de Ibirajara que estão passando por momentos difíceis, fazendo tratamento de câncer. Mas para o nosso Deus não existe impossível, porque aqui está dizendo que nós adoramos ao Senhor, nós devemos adorar porque Ele ouve as nossas orações, igreja. Ele tem ouvido a tua oração. Aí você pode dizer assim: mas Ele ainda não atendeu a minha oração, ou Ele ainda não resolveu o meu problema. Mas você continue perseverante, continue orando, continue buscando, porque aqui Davi, ele entrava no templo, ele adorava o Senhor, tinha uma certeza que Deus iria ouvir a oração dele. Igreja, que neste ano o Senhor vem ouvir a tua oração. Ele está aqui para ouvir a tua oração e para atender a tua oração. Mas você tem que adorar. Você tem que adorar. Aqui nós vemos que Davi, ele estava dizendo que ele ia adorar o Senhor. Hoje nós vemos que nesse ano que nós estamos iniciando aí, de 2024, nós vamos ter muitos cultos. O Márcio fez um cálculo de 53 terça-feira, né? Então, se nós temos 53 terça-feira, nós vamos ter 53 domingo. E ele falou assim: o bom é que você faltasse só 3, mas que você, irmão, toma uma decisão ali de servir ao Senhor. Não coloque desculpa para servir a Jesus Cristo, não.
Sabe por quê? Tem muita gente colocando tantas coisas, desculpa, para servir ao Senhor, para estar na casa do Senhor, para vir servir ao Senhor, mas o Senhor, Davi, Ele está convocando a eu e você, aleluia, o Espírito Santo está convocando a eu e você, Jesus está convocando eu e você, o nosso Deus está convocando eu e você, para nós adorarmos a Ele, porque Ele merece toda a adoração. Por que nós devemos adorar ao Senhor em primeiro lugar? É porque Ele ouve as nossas orações. Nós adoramos a Ele, Ele ouve as nossas orações. Porque quando nós vamos orar, irmãos, a primeira coisa que nós temos que entrar na presença de Deus é adorando a Ele. Adorando. É declarando que você necessita da misericórdia dEle. Começa a fazer um relatório, pedindo perdão dos seus falhos, dos seus pecados. Começa a adorar ao Senhor e você começa a fazer petições. Porque hoje, muitas das vezes, nós dobramos o joelho e às vezes nem agradecemos por aquele dia. Nós já começamos a pedir. É que nem dá. Pede. Não é impossível. Ou seja, você tem que pedir mesmo para o Senhor. Mas nós temos que adorar a Ele. Então nós vemos aqui que Davi, no versículo 2 e no versículo 3, o versículo 3 e o versículo 4, ele diz, versículo 2 e versículo 3, ele diz assim que nós devemos adorar, por quê? Porque Ele perdoa as nossas falhas, Ele perdoa as nossas iniquidades, irmão. Então nós temos que adorar a esse Jesus. Eu costumo dizer, esses dias eu disse assim, o ser humano às vezes ele não perdoa algumas vezes, mas o nosso Deus é aquele que perdoa continuamente. Ele sempre está pronto para perdoar as nossas falhas, nossas fraquezas. Ai, se Deus não fosse um Deus de misericórdia, ai, se Deus não fosse um Deus de graça, ai, se Deus não fosse um Deus de bondade, nós estaríamos fuzilados, mas pela graça e a misericórdia do Senhor, Ele perdoa a nós todos os dias, todas as nossas falhas. Então temos que adorar a este Jesus. Continue adorando em nome de Jesus neste ano de 2024. Não é só até o final do mês, não vai falar aí de 12 meses, não, mas continue adorando 12 meses, 365 dias adorando ao Senhor. Aí no versículo 4, ele vai dizer assim: que bem-aventurado aquele que tu escolhes a fazer chegar a ti, para que habite em teus atos, e nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu templo. Amém? Nós vemos aqui que Davi, ele valoriza tanto o privilégio de ter Deus ao seu lado. Ele valoriza a Deus de estar sempre com Ele. Hoje, irmãos, nós também temos que valorizar que Deus tem sido conosco, Deus tem sido misericordioso conosco, Deus tem estado ao nosso lado. Às vezes você faz uma viagem, Deus está com você. Lá no trabalho, Deus, de alguma forma, através do Espírito Santo, Ele orienta você. De alguma forma Ele está lá abençoando a você, às vezes livrando você, às vezes de tantos males, de tantas fofocas, de tantos palavrões. O Senhor está lá te livrando, está cuidando de você, está cuidando de nós. Então nós vemos que Davi, ele valorizava Deus. Tem muita gente valorizando o homem, valorizando as pessoas, valorizando cantores, valorizando pregadores. Amém? Pregador tem que pregar a palavra do Senhor, mas às vezes coloca ele lá em cima. Ergue o pregador lá em cima. Quem tem que ser erguido se chama Jesus Cristo. Ele sim. Então nós vemos que Davi, ele dava muito valor quando Deus estava com ele, porque ele ouvia as orações de Davi. Ele tem ouvido a tua oração. E mais uma coisa, Davi, ele tinha alegria de estar na presença de Deus. Ele tinha alegria de estar na casa do Senhor. Ele tinha alegria de louvar o Senhor. Ele tinha alegria de adorar o Senhor. Porque quando nós olhamos no Salmo 122, o que está escrito? Alguém lembra? A igreja não lembra? Eu vou citar e você guarda. Você vai guardar? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Davi, ele tinha essa alegria de estar na casa do Senhor. Irmãos, traga essa alegria ao teu coração de estar na casa do Senhor. Ah, mas hoje vai ser o pastor Marcelo que vai pregar. Eu gosto da pregação do Marcos. Ah, mas hoje vai ser o pastor, eu gosto da pregação da irmã. Não importa quem é que vai pregar, não vai ser
qualquer um de nós seremos usados por Deus, e o Espírito Santo vai falar ao coração da igreja. É Deus que vai falar. É o Espírito Santo que vai falar ao nosso coração. Se você abrir o teu coração, às vezes nós fechamos o coração porque determinadas pessoas vão pregar. Não, nós temos que abrir o coração porque esquece o ser humano. Olhe para Deus. Dê valor a Deus, porque é Ele que vai falar com você. É Ele que vai falar ao teu coração. E quantas das vezes que o ser humano ele entra dentro da igreja, às vezes com o coração fechado, vem uma palavra e abre o coração dele. Aquele coração ele sai aliviado. Sabe por quê? Foi o homem que falou. Foi o homem que falou. Não foi o Espírito Santo que falou no nosso coração. Faça como Davi, alegre-se na presença de Deus, adore ao Senhor com alegria, adore ao Senhor, em nome de Jesus. Eu estou aqui nesta noite ministrando o que Davi gostaria que a igreja estivesse fazendo, adorar a Ele, porque Davi ele tinha isso no seu coração, ele adorava ao Senhor. É uma pena que ele não conseguiu fazer o templo, mas ele era o próprio templo, porque ele adorava a Deus. E você também não é diferente. Você é templo do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo habitar o teu coração e comece a adorar ao Senhor. Do versículo 5 ao versículo 8, nós vamos ver aqui outro motivo que nós devemos adorar ao Senhor, porque Ele tem poder sobre todas as coisas. Se você vai ver no versículo 5 até o 8, ele vai ver que Ele tem poder sobre o mar, Ele tem poder sobre os montes, Ele tem poder sobre o ruído dos mares, Ele tem poder sobre as ondas, Ele tem poder sobre o tumulto das nações, Ele habita nos confins da terra, Ele fez todas as coisas, Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Então, meu irmão, se você está adorando ao Senhor, se você está na presença de Deus, se você está na presença do Senhor, e às vezes em alguma situação adversa ou alguma situação contrária, coloque nas mãos de Deus, porque Deus é aquele que vai agir em teu favor, porque Ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele tem domínio. Eu e você, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós somos guiados por Deus se nós estamos na presença de Deus. Às vezes tem pessoas que começam a fazer igual o povo do Egito. Às vezes é uma situação difícil, aí o povo do Egito não saiu. Olha, andar no deserto. Durante o dia tinha uma nuvem, à noite tinha fogo para aquecer. Tinha água, igreja. Tinha água, comia até carne, tinha pão, tinha alimento, tirou da escravidão e começaram a reclamar. Mas que este ano, irmão, você não reclame, você clame ao Senhor, você ore ao Senhor, você coloca a sua vida diante de Deus e diante do Senhor. Então, por que nós temos que adorar ao Senhor? Porque Ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele formou eu e formou você para quê? Para adorar a Ele. Unicamente para adorar a Jesus Cristo, unicamente para adorar o nosso Deus. Nós somos formados para isso, para adorar a Ele. É que veio o pecado e aconteceu tudo isso que os irmãos conhecem. Mas eu e você, nós fomos criados para adorar ao Senhor. Ele nos formou para adorar ao Senhor. Por isso que Satanás ele quer tirar muitos adoradores, quer tirar muitas pessoas da presença de Jesus. Sabe por quê? Porque o povo de Deus adora o Senhor. O povo de Deus glorifica o Senhor. O povo de Deus engrandece o Senhor. Nós estivemos iniciando o culto com o Salmo 90 aí? Sim. E o que o Salmo traz para nós no livro 95? Cantemos, adoremos, prostremos diante do Senhor, porque Ele é digno de toda adoração e de todo o louvor. Amém? Do 9, do 10, do 11, do 12 até o 13, Deus merece a nossa adoração, porque Ele tem estabilidade, ou Ele tem poder para sustentar,
tudo aquilo que Ele criou. Se você for ver do 9 em diante, você vai ver que Deus, Ele tem poder, Ele tem autoridade para sustentar todos aqueles o qual Ele criou. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. E a Bíblia nos relata. Os animais passam fome? Passa para Terezinha. Os animais não passam fome, porque o Senhor sustenta. O Senhor, de alguma forma, irmãos, Ele vai nos sustentar. Então, que eu e você possamos estar enquadrados aqui no versículo 11. Porque Ele é aquele que vai nos sustentar, mas primeiro nós temos que adorar ao Senhor, nós temos que glorificar ao Senhor. Ele vai sustentar a nossa vida, tudo aquilo que você precisa. No ano de 2024, o Senhor vai providenciar para você. Se você precisar de uma porta para ser aberta, você adora ao Senhor, você ora ao Senhor, e Ele vai abrir essa porta. Tem uma enfermidade que precisa ser curado, o Senhor é aquele que vai curar a enfermidade, porque Ele é o dono, Ele é o médico dos médicos. Eu tenho uma causa na justiça, comece a colocar diante de Deus, se for da vontade dEle, Ele vai assinar em cima, Ele vai assinar aquele documento, porque Ele é o nosso advogado, ainda Ele é o nosso advogado, então Ele está aqui para nos sustentar, se nós estivermos na presença dEle, se nós estivermos adorando a esse Jesus. Quem vai continuar adorando e diga glória a Deus, diga a graças ao Senhor. Irmãos, nós temos que ser gratos, ter gratidão. Davi era um cara, ele era aquele cara que tinha gratidão a Deus. E que eu e você também possamos ter gratidão, Senhor. Gratidão pela vida, pelo alimento, pelo trabalho. Vamos ter gratidão até pelo sol que está aí, né? Às vezes castigando, né, Mário? Irmão Maurício está falando que o sol está castigando hoje. Os irmãos que trabalham na roça, até os irmãos que trabalham embaixo do telhado, ainda está quente, precisa ligar o ar-condicionado, quem não tem ar-condicionado. Mas temos que dar graças, temos que dar glórias ao Senhor. Tudo nós temos que ser grato ao nosso Deus, irmãos. Então que eu e você, nós possamos neste ano ser gratos ao nosso Deus, por tudo aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Eu sou grato pela vida dos irmãos que têm participado, que têm se dedicado. Continue se dedicando, continue fazendo a obra, continue realizando a obra do Senhor. E para nós estarmos concluindo, quer ser bênção? Amém? É uma pergunta que eu estou fazendo aqui. Quer ser bênção? Quer ser abençoado? Então que neste ano você adore o Senhor, que Ele vai sustentar você, Ele vai suprir tudo aquilo que você precisa no teu dia a dia. Eu gosto muito de Filipenses, acho que é 4,17, que diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Eu fico enquadrado nesse versículo. Eu estou adorando ao Senhor, eu estou glorificando a Deus, eu estou sendo fiel ao Senhor, eu procuro andar em santidade, eu procuro estar na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Ele vai suprir aquilo que eu preciso, aquilo que nós necessitamos. Salmo 34, acho que é 34, versículo 25. O próprio Davi. A irmã está procurando? Filipenses 4,17 ou 4,19. 4,19. Leia. Eu gosto muito desse versículo porque tem que enquadrar na nossa vida. Aí alguém vai falar assim: nossa, mas o pastor está falando de suprir a necessidade. Não é? O meu Deus, Ele supre. O nosso Deus, Ele está para suprir a nossa necessidade e nos dar a salvação nele, no nome dele, no nome de Jesus. Alguém achou aí? 4,19. Quem quiser escrever. Meu Deus, Ele não foi inteiro, criado no nosso necessidade de glória. Amém? Fala assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas, olha, está dizendo aí, todas as nossas necessidades. Então nós vemos que
Deus ele cuida da andorinha, Deus ele cuida do pardal, Deus ele cuida do animal que está lá na Amazônia, Deus ele cuida do animal que está no mato, ele cuida de todos e ele cuida de mim e de você, que nós somos humanos. Achou, Márcio? Você achou o versículo? Então procura aí. Acho que é o 34, 25 ou 37, 25. Vai ser o 25. 37, 25? Veio. O moço. Isso, esse aí. Lê bem forte aí. Fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém? Ele está falando de quem? Do justo. Daquele que é lavado do sangue do Cordeiro. Se você tem sido justo na presença de Deus, Ele vai suprir aquilo que você está precisando e necessitando. Em primeiro lugar, nós vamos entrar na salvação. Estarmos na presença de Deus. Estarmos fazendo a vontade de Deus. E as demais coisas Ele vai acrescentar, Ele vai nos abençoar, vai suprir tudo aquilo que nós precisamos no nosso dia a dia. Você pode receber nessa noite esse versículo para você, Ele vai suprir tudo aquilo que você precisa em glória. Amém? Porque é o Deus que eu sirvo, que você serve, que Ele vai suprir para você. Amém? Então vamos colocar de pé. Então você vai fazer uma petição, você vai orar pelo mês de janeiro. Amém? Nós sabemos que é mês das águas, vamos estar orando para que Deus possa estar trazendo bênção para mim, para você, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Vamos aí saudando. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento, Senhor amado, nós estamos aqui diante da Tua presença, intercedendo, Senhor. Hoje este culto está representando, ó Deus amado, o mês de janeiro. Ó Deus amado, e eu te peço, Pai, neste momento, Senhor, que este mês de janeiro, aleluia, possa ser um mês abençoado, aonde os teus filhos possam ser bênçãos e possam ser abençoados também, Senhor. Nós sabemos que esse mês é o mês das águas, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor venha trazer chuva para regar a terra, Senhor, para molhar, Senhor, uma das plantações, ó Pai amado, que os teus filhos, teus servos precisam. É o que eu te peço, ó Pai querido, nesta noite, mas que venha trazer chuvas calmas, ó Pai, para regar, para molhar mesmo a terra, para que os frutos possam sair, Senhor, e tudo aquilo que o Senhor tem projetado para o mês de janeiro, para os teus filhos, ó Pai amado, aleluia, de bênção, o Senhor vai estar trazendo na mão dos teus filhos, abençoando a tua igreja, abençoando a vida dos irmãos, abençoando a família, abençoando a sociedade, abençoa nesse mês de janeiro, ó Deus amado, o comércio de Pirajara, abençoa o prefeito, abençoa toda a sociedade, em nome de Jesus, não só aqui de Pirajá, mas de Guatina também, é o que nós estamos te pedindo, Pai, nesta noite. Aleluia, que os irmãos possam ser agraciados e abençoados por ti, Pai. É o que eu te peço, Pai, nesta noite, meu Deus, neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amanhã.